Fuga de Nova York, que originalmente chama-se Escape from New York. É um filme americano de ficção científica lançado em 1981. Escrito e dirigido por John Carpenter. E estrelado por Kurt Russell, Harry Dean Stanton, Adrienne Barbeau, Isaac Hayes, Donald Pleasence, Ernest Borgnine e Lee Van Cleef. O enredo do filme, ambientado no mundo do futuro próximo de 1997, diz respeito aos Estados Unidos, dominado pelo crime, que converteu a ilha de Manhattan na cidade de Nova York em um país. É a única prisão de segurança máxima. O Força Aérea 1 é sequestrado por insurgentes antigovernamentais que liberadamente lançam contra o bairro murado. Um ex-soldado e atual prisioneiro federal, Snake Plissken, interpretado pelo Kurt Russell, tem apenas 24 horas para entrar e resgatar o presidente dos Estados Unidos. Após o que, se tiver sucesso, ele será perdoado. John Carpenter escreveu o roteiro do filme em 1972, em reação ao escândalo do caso Watergate, após o sucesso do filme Halloween, lançado em 1978. Ele teve influência suficiente para iniciar a produção e filmou-a principalmente em St. Louis, Missouri, com um orçamento estimado de 6 milhões de dólares. Debra Hill e o Larry J. Franco trabalharam como produtores de Fuga de Nova York. O roteiro do filme Fuga de Nova York foi escrito por Nick Castle e o John Carpenter. Nick Castle, que colaborou com John Carpenter interpretando o personagem Michael Myers no filme Halloween, A Noite do Terror, lançado em 1978. Lançado nos Estados Unidos em 10 de julho de 1981, o filme recebeu críticas positivas da crítica e foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 25 milhões e 200 mil dólares nas bilheterias. O filme foi indicado a 4 Saturn Awards como melhor filme de ficção científica e melhor direção.
O filme Fuga de Nova York se tornou um clássico filme cult e foi seguido por uma sequência, Fuga de Los Angeles, lançada em 1996, que também foi dirigido e escrito por John Carpenter e estrelado por Kurt Russell. Após o caso Watergate, no início da década de 1970 e após o enorme sucesso do filme Desejo de Matar, lançado em 1974, o cineasta John Carpenter escreveu um roteiro que juntava características dos dois eventos. Do primeiro, os elementos políticos e sociais que foram integrados à exploração da cidade de Nova York e a vigilância do segundo, o filme Desejo de Matar. O texto ficou pronto em 1976, mas nenhum estúdio quis produzi-lo, porque, segundo o diretor, achavam-no muito violento, muito assustador e muito estranho. 5 anos depois, e com a participação de 3 estúdios pequenos, o Avco, IF, Inventors e Goldcrest, que o cineasta conseguiu levar o projeto adiante, começando a produção com uma briga para escalar Kurt Russell no papel principal, escolha mais que acertada para o projeto. O absurdo em torno do conceito é tão grande e tão genial que o filme nos ganha antes de completar 5 minutos de projeção. Os espectadores com visão mais humana ou conhecimento sociológico para ações ligadas à criminalidade, encarceramento, direitos humanos e políticas sociais encontram de imediato um amplo espaço de análise no filme. Ao fugir da onda de filme manifesto e mesmo assim criar um cenário de força sociopolítica, John Carpenter manteve não só o público mais interessado em divertimento bruto, pancadaria, sangue, violência, etc., como também o público exigente em relação a aspectos técnicos, conteúdo da obra e desenvolvimento da história, que é à exceção de alguns integrantes do grupo do Duke e do próprio Duke, muito bem formulada. À medida que os dois mundos são estabelecidos, passamos a julgar os de dentro e os de fora do muro, questionando o que irá acontecer com os que ajudam Snake Plissken no processo de resgate do presidente. O questionamento sobre justiça vem como uma bomba. A vida de um político é tão valiosa a ponto de perdoar o homem que o salvou e os outros criminosos que ajudaram no processo. E se essa oportunidade fosse dada a outros? Kurt Russell tem uma excelente interpretação como Snake Plissken, criando um personagem complexo, misterioso e imediatamente cativante, exatamente como os personagens do homem em que ele se inspirou, Clint Eastwood. A cidade noite, iluminada principalmente com pontos em verde, azul e vermelho pelo fotógrafo Jim Candy, cumpriu o papel de cumprimento para essa identidade o tempo inteiro em mutação. Um estágio onde não se sabe direito o que vai acontecer mais adiante, porque os personagens, aliás, Nova York também é um personagem nesse filme, são misteriosos, imprevisíveis. Embora o público
Não espere muita coisa positiva deles. O roteiro do filme havia ficado pronto em 1976. John Carpenter escreveu toda a história, porém não conseguiu vender a ideia para ninguém, somente após o sucesso do filme Halloween, A Noite do Terror, lançado em 1978, é que ele teve influência para desengavetar o projeto. O que motivou John Carpenter a escrever o roteiro do longa foi o escândalo político de Watergate. Na época, o presidente Richard Nixon estava envolvido com um enorme escândalo de corrupção e acabou renunciando ao cargo. Há inúmeras referências ao escândalo na cultura pop, por exemplo no filme Forrest Gump, o contador de história, lançado em 1994, na qual há referências ao caso de forma bem sutil. A financiadora do filme queria o Charles Bronson ou Tommy Lee Jones no papel do Snake Plissken, mas John Carpenter não queria um ator experiente para o papel, com medo de perder o controle da direção. Isso fez com que o personagem caísse no colo do Kurt Russell. Antes das filmagens, o ator Kurt Russell decidiu mudar sua forma física para melhor representar o personagem. Então ele praticou exercícios físicos diariamente e adotou uma alimentação saudável. Antes de Fuga de Nova York, Kurt Russell havia atuado apenas em comédias da Disney. Para desenvolver o seu personagem, teve que permanecer na pele de Snake Plissken o tempo todo, mesmo quando não estava filmando. Say you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention. Don't turn me